Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte do nosso programa, hoje o nosso coração se volta para a Eucaristia, a adoração a Jesus Eucarístico. Aqui na nossa Catedral, o Santíssimo já é exposto logo pela manhã na missa das 7h15, e depois receberemos a bênção antes das 19 horas, antes da segunda missa na Catedral. Na Paróquia São Sebastião de Formosa, nós temos a adoração ao Santíssimo 24 horas, adoração permanente. E em muitas paróquias da nossa diocese, praticamente todas, hoje é dia de adoração. E você também que nos acompanha fora da nossa diocese de Formosa, procure fazer a sua adoração, pois é um momento muito saudável do ponto de vista espiritual e do crescimento humano. A alma peregrina dirigir-se à Capela do Santíssimo, à sua paróquia, na quinta-feira para fazer a sua adoração pessoal, o seu diálogo interior com o nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Começamos hoje o 4º capítulo do livro A Força do Silêncio. Esse capítulo traz o seguinte tema: o silêncio de Deus diante do desencadeamento do mal. O interlocutor do cardeal Sara, o Nicholas Dait, faz a seguinte pergunta: qual é a relação entre o silêncio e o mal? Por que Deus é capaz de se manter silencioso diante de acontecimentos dolorosos? Ontem nós já refletíamos um parágrafo de Bento XVI acerca deste contexto, deste tema tão caro, tão doloroso e que machuca muitas pessoas que, por falta de humildade, por falta de compreensão, culpam Deus, querem a justificação de Deus e não as suas próprias justificações. A resposta está no número 272. O mal suscita uma grande pergunta, um enigma que é impossível resolver. Em todos os períodos da história humana, ninguém conseguiu dar uma resposta satisfatória ao problema do mal. Em seu livro Crer, Convite à Fé Católica aos Homens e Mulheres do Século XXI, o teólogo Bernard de Sesboué escreve: quando nos interrogamos sobre o mal, não sabemos exatamente sobre o que estamos perguntando, pois procuramos compreender o que é incompreensível. O mal é o irracional por excelência, aquilo que é irrecuperável, o que não podemos realmente explicar pela razão. A reflexão sobre o mal é necessariamente modesta e nos deixa sempre com a mesma sede. De fato, que dizer diante do sofrimento e da morte de uma criança brutalmente arrancada ao afeto de seus pais? Por que tantas vidas mutiladas nos gulags e campos de extermínio dos sistemas totalitários? Por que as crianças nascem com deficiências terríveis? Por que tantas doenças horríveis e tantos sofrimentos injustos? Não há resposta para essas perguntas. Nunca poderemos dizer: o véu está levantado, o sofrimento está explicado. Não podemos perscrutar toda a imensidão do céu e as dezenas de milhões de galáxias, mas conseguimos sondar as profundezas inauditas do sofrimento. Nossa inteligência consegue resolver problemas extraordinários. As proezas tecnológicas do nosso século parecem nunca terminar e nossos olhos acham que já viram tudo. Secamos as fontes dos rios e pusemos a descoberto o que estava oculta. Nunca seremos capazes de andar e compreender o mistério do mal.
A sabedoria pertence a Deus apenas. A única segurança deste mundo reside no silêncio interior, na piedade filial, confiante e abandonada. Muitas vezes, somos confrontados com o que poderia ser chamado de mal inocente, isto é, a realidade do mal inerente à natureza das coisas, independente de qualquer responsabilidade humana. Este dilema, ele está posto diante de nós. Ninguém poderá dizer: será que eu vou ou não sofrer durante a vida? Uns sofrem muito, outros menos, outros talvez pouco sofrem. Mas o certo é que nós estamos sempre de frente às interrogações sobre o mal. O próprio Papa Bento XVI, ao visitar o Museu do Holocausto em Auschwitz, ele mesmo perguntou onde estava Deus diante de tamanho sofrimento, de tamanha provação. Essa é uma pergunta que continua sendo feita em todos os cantos da terra. Sempre alguém está a sofrer, está sendo interpelado pelo mal, e essa pergunta vem: onde estava Deus? Ou onde está Deus que permite que nós passemos por provações tão grandes? Eu digo a você, prezado ouvinte, certamente nas páginas seguintes do livro, que nós vamos continuar meditando essa temática, o cardeal vai nos ajudar a encontrar algumas respostas, embora tênues, acerca da dor do sofrimento causada nos nossos corações. O certo é que o cristão neste mundo não pode deixar de caminhar com muita humildade e usar desta humildade para tentar compreender os desafios da vida. É preciso a humildade para compreender, para aceitar, por exemplo, uma morte, seja ela em que circunstância ocorreu. Eu tive tantas experiências de morte já na minha vida. Não adianta você exasperar, pois não resolve. Então, o melhor e mais confortador para a alma é acolher aquilo com simplicidade, com humildade, procurar dar um sentido a essa dor, a esse tormento e tocar a vida adiante. Não há outro caminho a não ser este. A gente precisa ter esta abertura, esta compreensão, para acolher no espírito de fé e numa oração silenciosa profunda as dores e os baques da vida que sempre se avizinham e tocam a nossa realidade pessoal. Pelo sangue de Jesus, pela força do Espírito Santo e a intercessão de Maria, saibamos carregar as dores do sofrimento causado pelo mal. No Santo Evangelho da missa desta quinta-feira, nós temos aqui um trechinho do Evangelho de João 15, 9 e 11, onde Jesus disse aos seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Eu penso que, a partir do mistério da encarnação de nosso Senhor, sua entrega na cruz, sua dor, nós podemos edificar uma compreensão
das provações, dores, sofrimentos e do mal presente neste mundo. Cristo é vitorioso contra o mal. O mal não tem poder de destruir a força do ressuscitado que vive entre nós. Nosso Senhor Jesus Cristo é grande no seu poder, no seu amor, e Ele nos visita através da sua dor, do seu tormento, do seu enfrentamento ao mal, que Ele fustigou no mistério da paixão e da dor. Eu creio que por aí nós podemos ir adiantando a nossa compreensão, a nossa mística, a nossa oração diante dos tormentos, que inclui a necessidade também do perdão, de uma humildade que vem do mistério da cruz e assim nos ajuda a amenizar o tormento com o qual nós estamos sempre envoltos. Somente essa força de Cristo, essa luz dele, esta graça especial que ele nos dá, pode nos levar à compreensão dos desafios e das dores causadas pelo mal. E é esse amor a Jesus, esse permanecer no seu amor, que vai nos capacitar para compreender os grandes desafios e as grandes dores que tanto mal nos faz e que tanto nos fustiga no dia a dia da nossa existência. Há tantas provações que a gente passa a vida toda lembrando delas. Por mais que a gente ora, mas sempre elas estão presentes. Importa que não deixemos que as experiências dolorosas do passado, causadas pelo mal em nossas vidas, possam determinar o sentido da nossa existência. Nós nascemos para Deus, nele vivemos e para Ele estamos caminhando. Pai de eterna bondade, Senhor de nossas vidas, que nos concede a graça para a cura das nossas dores, tristezas e desolações. Toca nesta manhã, Senhor, o ouvinte que, orando conosco, pede neste momento a libertação dos tormentos, das suas dores e incompreensões. Que o Teu Espírito, ó Pai, renove com a força do alto o coração de todos que nos assistem e oram conosco neste momento. Que a nossa quinta-feira seja abrasada do amor do Teu Filho na Eucaristia, para com Ele superarmos todas as dores e tormentos de nossa existência. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, Mãe Eucarística, seja abençoada a sua vida e seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica na paz do Senhor Eucarístico e até amanhã, se Ele nos permitir.